dar as boas-vindas a todo mundo ao espaço aqui político-cultural do nosso mandato. Hoje, mais uma vez, recebendo a Feira da Reforma Agrária, aqui no nosso espaço, a cada 15 dias. Durante 2 dias, a feira está aqui com a gente. E hoje vamos fazer mais uma atividade da série Resgatando os Clássicos, agora com transmissão ao vivo pela internet. E esse ano a gente tem dedicado as atividades do Resgatando os Clássicos ao centenário da Revolução Russa. E hoje estamos recebendo nosso companheiro Gel Brito, do Centro do Teatro do Oprimido, que vai falar com a gente sobre o teatro e a Revolução Russa. E aí, aquele formato, né, de uma palestra, né, o Gel vai ficar à vontade aqui para falar, vai usar o PowerPoint, e depois a gente abre para perguntas, comentários, para o Gel responder. Então, eu vou passar aqui para o Gel, se você puder. Termina tranquilo. Boa noite a todas e todos. Esse pessoal vai chegar um pouquinho para frente, o pessoal ali que está ali atrás. Então, já está aparecendo. Não está aparecendo aí. Desculpa, como é seu nome? Vai. Deu uma desligada só para não ficar no. Dá um pouquinho desse. Dá um pouquinho do acesso mesmo. Quer? Claro. Só porque é subversiva. Não, tem que fazer a subversão, né? Se fosse uma cerveja coxinha, de milho, né? Pronto. A Brahma é outro nome, né? Bom, boa noite. Boa, né? Então, a ideia, eu vou falar um pouquinho aqui, né, sobre o teatro e a Revolução Russa, que é um tema, assim, que na verdade ele ainda é muito pouco conhecido. Na verdade, a gente ainda tem que pesquisar muito, porque tem muita pouca informação. A gente sabe que muito material do período da Revolução se perdeu, muita coisa tem sido descoberta muito recentemente, né? Tem saído uns livros agora de vários autores, né, resgatando essa temática do teatro na própria Revolução Russa. E eu vou pegar, então, são muitos autores, então eu vou tentar pegando os autores, assim, digamos, mais conhecidos, né, que é o Stanislavski e um pouco do Meyerhold, do Mayakovsky. Mas primeiro eu queria ver com vocês, assim, na verdade, começar com uma pergunta, né? O que é uma revolução? Né? Se a gente perguntasse assim, o que é uma revolução? O que você faria se fosse fazer uma revolução? E o que é o teatro? Então, duas temáticas que, enfim, você pode responder isso dos milhares de tipos. Então, a gente tem que pensar assim, a gente está falando da Rússia, né, início do século XX, 100 anos atrás, uma Rússia que a gente sabe que vocês já são bem conhecedores da temática, da questão da revolução, a própria Rússia, a situação da Rússia como era, né, uma Rússia agrária, que não tinha uma classe trabalhadora formada e toda a informação, todo aquele processo que a gente sabe que teoricamente não se poderia fazer uma revolução, todo aquele debate que a gente tem. E aí vem e acontece uma revolução. É uma revolução que se propõe a transformar a sociedade em todas as suas áreas. Então a gente vai ver, assim, do ponto de vista da arte, principalmente, como é que se dá esse processo, que teoricamente, o que a gente pressupõe de uma arte é que ela seja transformadora, que ela seja no mínimo crítica, né, que ela questione algumas questões. Então eu estou abrindo com esse quadro aqui, do Malevich, né, que é daqueles quadros que a gente olha assim, e aí, o que é isso? Que porra é essa, literalmente, né? Assim, então, para você ver como é que era o processo artístico, então como é a permissividade. Eu vou estar falando aqui, principalmente do momento um pouco pré-revolucionário e até, assim, 30, né? Então pegando esse período aí mais ou menos, que é, eu acho que quando tem um boom maior da
das iniciativas tanto políticas quanto artísticas, né? Porque depois a gente tem o famoso congresso em 1934 dos escritores que oficializa a política do realismo socialista, né? Aí, tipo assim, terra arrasada, né? Então vou tentar pegar desse momento onde... Então a gente tem esse quadro do Malevich, né? A gente tem esse outro quadro dele também, né? Que é o quadrado vermelho, outro é o quadrado negro, né? O branco, e a gente tem esse aqui que digamos que é mais, né? Com a legenda a gente entende mais, né? Se a gente tirar a legenda, você continua ali, pô, né? Você botou a legenda, galera, opa, galera, beleza, né? Os vermelhos, os exércitos vermelhos derrotam o branco. Se você não tiver a legenda, você continua sem entender. Então, por que eu estou iniciando com esses quadros? Porque esses quadros realmente são de uma subjetividade tamanha, né? Então, e é assim, é como se a gente fosse pensar. A gente sabe que a história não é assim, né? Nenhuma área na história, na área de conhecimento, ela é exata, né? Acontece, né, em etapas certinhas, primeiro vem, depois vem outra, mas a gente ainda é ensinado com esses princípios lógicos cronológicos, né? Primeiro vem uma etapa, primeiro vem o realismo, depois vem o modernismo, depois vem como se isso fosse uma coisa muito óbvia. E aí eu costumo brincar que, assim, na Rússia, né, nesse período, é como se você tivesse andado, tipo, 100 anos em 10, em 20 anos. Onde você teve todos os tipos de experimentações artísticas. Para a gente entrar na questão do teatro em si, a gente tem que pensar assim, até o final do século XVIII, na Rússia, não existia teatro, praticamente. Até 1700, pós 1750, 1780, que tem as primeiras experiências literalmente de teatro. Antigamente era só, tinha exibições de animais, tinha assim, aquela coisa meio de circo, não existia, o teatro em si não existia. Então a gente está falando do final do século XVIII, né, onde na Europa já tinha, né, a comédia de arte, Molière, tudo, né, existia todo um processo teatral intenso, sem falar, né, Inglaterra cheia, estou falando aqui do teatro ocidental, obviamente, né? Então, das outras experiências. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso. Para esse período que a gente está colocando, que é pré-revolução, a gente tem 3 autores que foram muito importantes, né? Que são, né, o Gorky, tá? Parceria aqui nosso, né? Esse aqui, de branco, tá? Que é o cara assim, que ele perpassa desde a pré-revolução até, né? É o da mãe. É o quê? A mãe. Ah, o da mãe, é o da mãe. É o da mãe e é o favorito do Stalin. Então é o cara que está desde a pré-revolução até o Stalin, né, passa dele. Então ele passou por todas as etapas ali. Então ele tem, né, uma das obras mais conhecidas dele é A Mãe, mas você tem várias outras, né? E aí a gente tem o Ostrovsky, que eu não consegui a foto dele, apesar de não, porque tem algumas coisas que eu não consegui botar aqui no PowerPoint, deu tempo para dar no PowerPoint, né? Até o mais desconhecido, assim. Que tinha, mas esses autores, né, o Chekhov, eu tô, assim, enfim, tem muitos autores, mas eu selecionei esses 3, né, e o Tolstói também, que são autores, assim, tirando o Ostrovsky, que ele não é tão conhecido, mas por que eu peguei o Ostrovsky? Porque ele tem uma frase que fala assim, educar o povo sem feri-lo, né, então tem toda aquela noção idealista, né, de um período pré-revolucionário, e que é interessante como ele foi depois resgatado, depois do período pós-revolução, ele trouxeram de novo, alguns espetáculos foram feitos dele. O Gorky, que tem não só A Mãe, mas tem uma peça dele que é muito conhecida, que tem várias traduções, né? Mas aqui no Brasil ela é mais conhecida como A Ralé, né? Que é a peça que trata, digamos, do submundo, né? Dos mendigos e tudo mais. O Tolstói, né? Que a literatura dele é super conhecida, que tem uma perspectiva de mudança, de transformação, mas tem um lado muito místico, né? Ele tem toda aquela lógica super religiosa, ele acredita que tem que ter uma transformação, mas tem toda aquela bondade, aquele misticismo, aquele romantismo.
E o Chekhov, né? O Chekhov que ele vem inaugurar, digamos assim, um princípio mais psicológico mesmo do teatro, né? Onde você vai encontrar personagens. Aqui eu tenho uma outra foto do Gorky, já velhinho, Romain Rolland, que é que foi uma pessoa muito importante também, que ele foi Nobel de Literatura, e tem um livro dele clássico, que é muito usado até hoje por grupos de teatro político, chamado Teatro Popular. Ele é um dos primeiros, no início do século, ele é um dos primeiros autores que trabalha essa questão do teatro popular. E aí a gente tem o Stanislavski, essa foto dele aqui, que já é mais antiga, né? Ele aqui em cena, né? O Stanislavski era um ator. Então, para entrar assim mais na questão do próprio Stanislavski, né? Que é um marco, né, do teatro não só russo, mas do teatro mundial. A forma como a gente atua hoje, até hoje, ela se deve ao Stanislavski, né? Eu não sei quantas pessoas aqui conhecem o Stanislavski, mas antes do Stanislavski, ele funda o chamado Teatro de Arte de Moscou. Nos estatutos do Teatro de Arte de Moscou, já está muito claro lá, eles fazem um estatuto, um manifesto, que a ideia do Teatro de Arte de Moscou é educar o povo, né? Educar o povo através da arte. Tem toda uma proposta romântica ainda, e tudo, mas a gente está pensando que a gente está falando de 1897, né? Então ele não vai falar assim que a revolução e tudo, mas ele já tem esse princípio da arte como um meio de educação popular. Então isso é uma coisa muito importante que ele coloca desde o princípio. E ao mesmo tempo ele está totalmente... E aí a questão que eu estava colocando sobre a revolução, né? O que é uma revolução? Quer dizer, quando a gente faz uma revolução, até que ponto a gente muda algumas estruturas, mas outras permanecem, né? Eu tenho uma poesia aqui do Gorky, apesar de ser toda essa questão, né, stalinista do Gorky, que eu acho bem interessante, que ele resume bem. Ele fala assim: estamos famintos de liberdade e com nossa inclinação natural para a anarquia podemos muito bem devorar nossa liberdade. E é uma coisa bastante provável. Nós destruímos as velhas formas de vida apenas fisicamente. Moralmente, elas nos cercam e estão em nós mesmos. Né? Quer dizer, até que ponto, quando a gente faz uma revolução, né? A gente está falando de uma revolução que alterou as relações produtivas, todas, até que ponto o burguês, né? A nossa moral, ela permanece ainda como ela é. Isso, estou falando da revolução, imagine do ponto de vista nosso aqui, da nossa realidade hoje. Né? Quando a gente realiza uma transformação, menor que seja, mas o quanto que a gente ainda continua com ações, né, conservadoras. Então, nesse ponto de vista, dentro do teatro, você tinha ações onde não existia, na verdade, a interpretação como a gente conhece hoje. O Stanislavski é que inaugura a interpretação como a gente conhece. O que isso quer dizer? Né, de maneira assim, bem simples. Antigamente, as pessoas... Você tinha praticamente quase marcações de como encenar, né? Então você ama uma pessoa, então o amor é isso, eu amo aquela pessoa, aí eu odeio aquela pessoa. Então você não buscava na sua própria história, né, como você se relacionar a isso e trazer isso para o palco. Então o Stanislavski inaugura esse processo todo, e inaugura não só esse processo de você buscar a partir da sua própria história, mas a partir do momento de ir buscar na própria população isso. Então tem vários documentos atuais que estão descobertos sobre o próprio Stanislavski, sobre o papel dele na Revolução. Porque o que aconteceu com o Stanislavski, né, com o método do sistema? Ele foi totalmente apropriado pelo Stalin. Então ele porque ele foi um sucesso internacional, né? Ele fez essas peças. Essa aqui é uma foto dele, né, nessa peça do Gorky, da Haller. Muita gente fala da questão da identidade no Stanislavski, de como interpretar. Então, como é que eu vou interpretar o meu personagem? Só que eles estavam fazendo obras de autores burgueses que refletiam aquela situação daquele país. Então, Chekhov, as peças dele todas,
não são peças críticas à sociedade, como uma peça política, digamos assim, de um conteúdo político. São peças que mostram uma burguesia totalmente decadente, uma burguesia falida, uma burguesia que não sabe o que vai fazer, uma burguesia angustiada, uma burguesia falida, né? A aristocracia então nem se fala. Então os personagens todos do Chekhov, né? Eles estão simplesmente perdidos. Então, desde as três irmãs, Tio Vânia, Gaivota, né? Jardim das Cerejeiras são as mais conhecidas, eles estão totalmente perdidos. E é interessante que quando o Stanisław vai fazer a peça A Ralé, do Gorky, ele inaugura um processo que até hoje, acredito que não só quem faz teatro, mas né, já é uma coisa meio de senso comum, que é a ideia dos laboratórios, né? Vamos fazer um laboratório, vamos aprender como é que a gente faz. Então eles, pela primeira vez, eles vão fazer uma peça que é sobre os mendigos. Só que eles não eram mendigos. Então o que eles fazem? Eles vão visitar os locais dos mendigos, vão ver na rua, morador de rua, vão lá ver a miséria de perto, para ver como é que se trabalha isso. Isso é uma coisa que pra gente pode ser uma coisa, grande novidade, mas a gente está falando isso de 100 anos atrás. Então isso foi totalmente revolucionário, até porque eles estavam trazendo figuras para o palco que não faziam parte dessa realidade. É tipo, a gente pode dizer que a Ralé foi como eles usam Black Tie, né, que é uma peça que foi um marco do teatro brasileiro, quando trouxe pela primeira vez a greve, o proletário para dentro do palco, né, em 58, lá no Teatro Arena. Essa peça foi feita na Ralé, se não me engano, em 1904, 1906, quer dizer, pré-revolução, mas já estava ali pegando fogo, né, porque a gente tem 1905 nesse período aí. Então, Stanisław, ele cria já um primeiro estúdio, né? Ele cria um estúdio de experimentação, de pesquisa, onde ele tenta sistematizar. Você não existia a figura que a gente conhece do diretor, né? Então, o processo dele de educação popular, ele é completo nesse sentido, desde de ensinar como é que você vê uma peça de teatro, né? As pessoas porque ninguém imagina, a gente está falando da Rússia, né, do início do século passado. Se a gente sabe que hoje a população, né, o povo brasileiro não vai no teatro, imagine no início do século passado. Então as pessoas não sabiam teatro, que tinha, né? Isso é muito engraçado. Eu lembro da história quando eu fui para Cuba, e aí eu fui nos teatros principais, eles haviam um balé, né, o balé de Cuba, né, super renomado. Tudo é um peso, né, lá em Cuba. Você vai, pelo menos não sei agora, depois do Trump, não sei como é que está a situação. Então você ia, aí você vai, eu fui no teatro e você vai no teatro municipal, né? Então você tem que se arrumar todo. Aí chega lá, a galera toda, tipo assim, estamos aqui. Aí você já fica meio assim, né? Você se sente totalmente fora, né? Como se fosse o contrário. Aí você senta lá, você está vendo o balé, né, maravilhoso. Aí o cara faz, né, o casal lá faz um movimento daqueles super difíceis do balé. Todo mundo comemora igual o gol. Assim, eu falei assim, você leva um susto assim. Eu falei assim, quer dizer, porque isso pra eles pra gente, eu falei assim, nossa, é que pessoal mais educado, né? Você fica assim, né? Que absurdo. Então a gente tem que pensar assim, quando conta essa história de Stanisław, eu penso pensar nessa situação, né? O que eram essas pessoas no palco. Então o Stanisław inicia esse processo. E quando tem a Revolução, na verdade, quando tem a Revolução, o Stanisławski, ele estava estava apresentando o Jardim das Cerejeiras, que é uma dessas peças que justamente mostra a total decadência da burguesia. E ele fala no livro dele, tem um livro, A Minha Vida na Arte, que é o diário, a biografia dele, a autobiografia, que ele fala, estamos ensaiando hoje a peça daqueles que vão ser derrotados amanhã. E ele fala assim, ele ouve tiros lá fora, né? Sabe se a gente fica no Rio de Janeiro, está ouvindo ali um tiro, só que são outros tiros, garotos, ouve coisas lá fora. Ele fala assim, ele não sabia, ele fala lá textualmente, ele fala assim, eu não sei se a peça vai acabar ou não vai acabar. O que vai acontecer? Se esse povo vai invadir o palco, o que vai acontecer? Né? Fica até arrepiado, né? Assim, imagina a situação. Não? Aí ele falou que acaba a peça. E por incrível que pareça, as pessoas batem palma efusivamente. Ele falou assim, tipo assim, as pessoas estão fazendo tipo uma catarse, esse pessoal aí não vai ficar mais aqui, não vai estar mais aqui. E aí eles voltam para casa, né, todo assim, com todo aquele cuidado, e aí tem a tomada do palácio, tem a Revolução. E o Stanisław é uma das primeiras pessoas a participar, porque ele já era conhecido.
né? Ele já era, não era ainda a estrela que era internacionalmente, mas ele já era conhecido, já as pessoas já defendiam o trabalho dele. Quer dizer, isso depois de muito, né? Porque quando ele chegou para trabalhar com os atores, imagina, nunca se trabalhado, não existia essa questão da direção. Então foi todo um processo de convencimento, né, que aconteceu. Você teve que criar um novo texto, né, um texto que não existia na época, tudo isso. E aí ele, assim que teve a Revolução, o Teatro de Arte Moscou ficou aberto pelo primeiro ano da Revolução inteiro de graça, né, era ingresso de graça para todo mundo. Ele criou estúdios, ele já tinha estúdios que ele já tinha criado e criou outros estúdios em diferentes áreas, né, de Moscou, ali, de São Petersburgo e tudo mais, para multiplicar o processo dele de interpretação, não só de interpretação do teatro em si, mas de mobilização das próprias pessoas. Isso que é muito interessante de observar. Ele participou, né, em 1919, o Lenin tem aquele decreto da nacionalização dos teatros. Então todo esse processo, ele está participando disso, não como pessoa de frente, né, não como um bolchevique e tal, um militante, como é digamos assim, mais o próprio Meyerhold, né, que é essa figura aqui, né? Essa aqui é uma foto dele. Ele está ensaiando a peça porque ele era tipo aluno, pupilo do Stanislavski, né? Então isso aí. E o Meyerhold não, o Meyerhold era um cara mais novo, né? Já super engajado, chega entrando no partido, participa das ações, né, da própria. E começa e critica esse. Aí é aquela coisa que eu estava falando, dos 100 anos em 10, em 5, né? Quer dizer, a gente tem um Stanislavski que está ensaiando, está interpretando, né, o que é chamado naturalismo, né, um certo realismo, né, de como é a realidade, como ela é, né, onde tem os personagens concretizados, onde eles são livres para interpretar a partir da sua ação, né, tem todo um processo que o Stanislavski da memória emotiva até a ação física, que é você partir da sua realidade para usar em cena. E o Meyerhold já vem assim criticando isso com uma outra perspectiva, né, muito mais desconstruindo, né, a realidade mesmo, né, o que ele cria, né, a chamada biomecânica, que é uma forma muito pautada na questão que está naquele período também da tecnologia, né? Então tem toda a questão do cinema também que está entrando, né? O próprio Eisenstein foi aluno do Meyerhold, então tem o uso da técnica muito grande, né? Para o Stanislavski, o teatro era assim, vamos fazer, tipo assim, digamos que hoje é um teatrão, né? Vamos fazer uma cena, ter o cenário e tudo, né? Tudo mais ou menos como é, então tem o Jardim Sergipe, vamos fazer um painel com o jardim, com a casa. O Meyerhold não, o Meyerhold vem para desconstruir isso. Vamos botar o cinema, vamos botar o cenário se movimentando, né? Vou mostrar assim, por exemplo, né? Você tem, deixa eu ver, você tem estruturas assim, digamos, mais teatrais, convencionais, né? Essa nem tanto mas... E você tem a proposta que vai entrar aí não só o Meyerhold, né, mas o próprio construtivismo, que são estruturas nesse sentido, né? Estruturas totalmente inexatas, não realistas. Então, esse momento da experimentação, para mim o que é mais bonito nesse momento é o momento da experimentação, onde você permite literalmente tudo. Claro que tem uma disputa ferrenha ali, né? Quem é que vai, né, quem vai estar mais ligado ao partido, quem não vai estar mais ligado, aquelas coisas que a gente sabe, né? mas a experimentação estética, ela é permitida, certo? Então, eles começam a fazer coisas que nunca antes eram pensadas. Essa aqui, por exemplo, agora, é do Mistério Bufo, né? Que é a peça do Mayakovsky, né? Até aqui, vocês estão na vida aí, eu não estou sendo muito bem, acabei não tirando fora. Mas é isso aqui, né? São os personagens dele, o Mistério Bufo. Que nas peças do Mayakovsky, ele já está todo crítico à própria questão da burocracia. Então tem 3 peças do Mayakovsky que são muito importantes, né? Que é essa, o Mistério Bufo, que está traduzido, que até é interessante, que é uma tradução bilíngue. Percevejo, que são peças onde ele mete o pau na burocracia, né? Ele já está percebendo toda a situação como é que está, e
ele vai ser perseguido, né? E aí tem do Proletkult. Você tem movimentos, né, culturais, e aí você tem a proposta do Proletkult, que é, em nível de tradução, seria a cultura do proletariado, né? Onde eles são bem radicais, onde eles colocam que a ideia, né, de maneira bem resumida, vamos criar uma nova cultura do proletariado. Vamos esquecer o passado, vamos partir do zero para isso. E aí, para isso, eu queria até ler aqui um texto, né, que eu fiz aqui rapidinho. Talvez não valha ler todo ele para não... E tem a própria questão dos movimentos que estão acontecendo, né? O futurismo, né? Que tem tudo a ver com essa questão da técnica, das máquinas que estão surgindo, que uma das referências é o Marinetti, na Itália, e que a gente sabe que depois ele acaba caminhando para o fascismo, no caso, lá no Marinetti, mas que faz parte dessa história também né, de ter o Chagall, esse pessoal todo faz parte dessa construção do futurismo, o próprio Eisenstein. Então a gente tem aqui, vou ler aqui rapidinho, aqui, trechos do programa teatral do Proletkult, que foi escrito pelo Eisenstein, né, que é o cara, né, tem que respeitar. Em duas palavras, o programa teatral do Proletkult não consiste na, entre aspas, utilização dos valores do passado, fecha aspas, nem na, abre aspas, invenção de novas formas de teatro, fecha aspas. Aqui já está criticando, né, porque está em aspas, não é à toa, então tem um embate aí político aí, mas na abolição da própria instituição do teatro, enquanto tal, substituindo-a por um local de apresentação de experiências que visam elevar o nível organizacional da vida coletiva das massas, a organização de oficinas de trabalho e a elaboração de um sistema científico para a elevação deste nível são tarefas imediatas da seção científica do Proletkult, no campo teatral. As demais atividades estão sob o signo do, por enquanto, execução de tarefas secundárias, não daquelas essenciais para o Proletkult. Este, por enquanto, né, que está falando do processo de transição aí, né, porque está tendo esse debate, porque tem gente que acha que a gente tem que trabalhar com, não criticar a herança burguesa que a gente tem, mas é também usar essa herança para poder avançar nesse processo, digamos, de transição. Para eles não, para eles tem que ser um corte radical. Este, por enquanto, apresenta duas linhas, tendo ambas por lema o conteúdo revolucionário: o teatro figurativo, narrativo, estático de costumes, ala direita, né? E o teatro de agite atrações, dinâmico e excêntrico, ala esquerda. A atração do ponto de vista teatral é todo aspecto agressivo do teatro, ou seja, todo elemento que submete o espectador a uma ação sensorial ou psicológica, experimentalmente verificada e matematicamente calculada, com o propósito de nele produzir certos choques emocionais, que por sua vez determinem em seu conjunto precisamente a possibilidade do espectador perceber o espectro ideológico daquilo que foi exposto, sua conclusão ideológica final, né? Eisenstein, 1923. Então, esse debate sobre a herança burguesa ou não, na verdade, é um debate que é atualíssimo, né? Como é que a gente vai fazer arte? A gente vai fazer arte criticando tudo que a gente tem, ou a gente vai fazer uma arte aproveitando, né? O Brecht tem uma frase que é mais ou menos aproveitando do velho que tem de bom, né? Então, do ponto de vista que o Brecht está no outro lado, digamos assim, ele está reconhecendo que existe a necessidade desse conhecimento. E aí existem vários, né, o Trotsky mesmo, por exemplo, ele coloca essa questão: como é que você vai trabalhar uma nova cultura, digamos, proletária, se esse proletariado, esse povo, né, a gente está falando aqui de, dizem, 90% do alfabeto na Rússia naquele momento. Como é que você vai trabalhar com esse povo, dando uma cultura assim, nova, se esse povo, né, essa população, não sabe nem o que é teatro, nunca
não sabe nem que, né, não cultura, né, porque todos temos cultura, mas no sentido, a cultura formal, né, a cultura letrada, a cultura das peças, enfim, isso em todas as áreas, né, do teatro, no cinema, o cinema estava surgindo naquele momento, né, então, aí no cinema então nem se pode dizer, né. Então, eu tenho um textinho aqui que eu, porque tem todo um lado espontaneísta aí também, né? Então aqui vou ler uma parte mais aqui. Por uma tendência quase espontânea, setores do Partido Comunista Bolchevique enxergaram mecanicamente entre essas tendências aquelas portadoras de uma arte mais que revolucionária, proletária ou mesmo comunista. Ao lado disso, uma outra perspectiva que chegaria ao paradoxo sobre Stalin nos anos 30 e 40, tomava forma. A tendência a reconhecer uma arte proletária, uma ciência proletária, uma cultura proletária em oposição aos seus proletários burgueses. Tal tendência foi objeto de uma imediata desconfiança de Trotsky e Lenin, que enxergava nela uma negação de todos os pressupostos marxistas para a transição ao socialismo. A superação dialética, a forja do novo sistema na base dos desenvolvimentos últimos do sistema capitalista, a apropriação do novo patamar do patrimônio humano constituído ao longo da história da sociedade de classes. Essa desconfiança tinha, ademais, uma contraparte empírica. Trotsky não concebia uma arte proletária constituída na base do abandono do patrimônio comum da humanidade e como obra de uma classe trabalhadora destituída, ainda mais atrasada na Rússia, né? Ele estava falando. Para Trotsky, ainda por cima, desviava o partido e o Estado da tarefa fundamental de lutar contra a ignorância. Aí entra, abre aspas, né, o Trotsky falando: nosso partido jamais foi e jamais poderá ser um bajulador da classe operária. Né, porque aí a gente cai também no obreirismo, né? Aquilo assim, tudo que o proletário fizer, então é legal, tá certo, né? Enfim, estou sendo aqui bem raso, né? Pra gente... A conquista do poder, então, os partidos jamais poderiam ser um bajulador da classe operária. A conquista do poder não transforma por si mesma a classe trabalhadora, nem a investe de todas as virtudes. Apenas abre à sua frente a oportunidade de aprender, desenvolver a mente e libertar-se de suas inequações, né? Aí ele continua, né? Separar uma coisa da outra, né, exigiria um domínio em larga escala de tudo. Aí, por isso, a ideia de uma cultura proletária substituindo da cultura burguesa como produto imediato da expropriação do capital privado na Rússia foi desde o começo inaceitável para Trotsky. Aí ele continua, abre aspas: tomara nessa perspectiva, é lícito se falar numa cultura proletária, isto é, numa cultura distinta pela sua marca de classe, né? Aí fecha aspas. A construção cultural, por outro lado, não terá precedentes na história quando não mais houver necessidade da mão de ferro da ditadura. Aí, porém, não mais apresentará um caráter de classe. Não haverá cultura proletária. Não existe motivo para lamentar isso. O proletariado tomou o poder precisamente para acabar com a cultura de classe e abrir um caminho para a cultura de humanidade, né? Derrubar a sociedade burguesa pela violência revolucionária, precisamente porque era a sociedade que barrava o acesso à cultura. Os apostar dos elementos mais importantes da velha cultura, a fim de podermos abrir caminho à construção de uma cultura nova. Só o fato de que pela primeira vez na história milhões saberão ler e escrever e fazer as 4 operações constituirá um acontecimento cultural da mais alta importância. Então ele reconhece o trabalho do Project School, né, de formação, que o Project School começa principalmente até 1920, 21, né, ele tem um crescimento grande, vários grupos se formam, mas ele sempre preocupado que aí depois aí entra no dilema, né, onde é que a gente vai investir, o nosso velho dilema, né? Aí tem aqui, é preciso aprender a importância das... Aí ele, né, questão do Project Cult. É preciso aprender a importância de organizações como o Project Cult. Não se mede pela rapidez com que se cria uma nova literatura, mas pelo que contribui na elevação do nível literário da classe operária. Termos como literatura proletária e cultura proletária são perigosos quando comprimem artificialmente um futuro cultural no quadro estreito do presente, falseiam as perspectivas, violentam as proporções desnaturam os critérios e cultivam de modo muito arriscado a arrogância de pequenos círculos.
Tem um texto do Benjamin, né, o autor como narrador, que ele é muito interessante porque ele vai apontar uma questão que ainda é muito tabu na própria esquerda. Né, nesse texto, né, que ele faz em 33, se eu não me engano, é um texto que ele afirma, né, de uma forma bem resumida, vou dizer aqui, que não basta só um autor escrever um livro com uma história de conteúdo de esquerda, digamos. Isso não faz esse texto ser um texto bom, né, vamos dizer, artístico, né, que aliás até o próprio debate que o próprio Engels e o Marx trocam também, né, tem cartas deles falando sobre isso, que as pessoas acham que fazer uma arte, né, transformadora por si só vai garantir a qualidade artística, que é o grande debate que a gente também tem, né, o que é arte, né, porque para mim particularmente a arte por si só ela não é transformadora. A gente pode ter uma arte de direita, né, basta ver Lenin Rubinstein aí e muitos outros exemplos que a gente teve, principalmente no período do nazismo. Então o que o Benjamin coloca é que a função principal de um escritor, né, ele estava falando uma palestra para vários escritores, não é simplesmente fazer um texto sobre a Revolução Russa, por exemplo, mas é passar os meios de produção para que a própria população possa se empoderar desses meios e possa dar sua própria versão dos fatos, possa escrever, possa experimentar essa questão, né? E aí o Trotsky continua: o socialismo científico e a teoria do valor não seriam então expressão de uma cultura e de uma ciência proletária, né? Marx e Engels saíram das fileiras da democracia pequeno-burguesa e foi a cultura destas que os formou, e não uma cultura proletária. Se não existisse a classe operária, não existiria o comunismo, né, não existiria o comunismo científico, porque não haveria uma necessidade histórica. A teoria do comunismo científico formou-se sobre a base de uma cultura científica e política burguesa, ainda que ele declarasse uma luta de morte, né, sobre golpes das contradições do capitalismo. O pensamento universalizante da democracia burguesa se elevou entre seus representantes mais audaciosos, honestos e clarividentes, até uma genial negação de si mesmo, armada com todo o arsenal crítico da ciência burguesa. Tal é a origem do marxismo, né? Tem uma história que dizem que quando teve a Revolução Francesa, né, que o povo entrou nos museus e começou a rasgar os quadros, queimar e tudo, né? Então esse é um debate que a gente tem, isso é necessário ou não. E aí tem o Lunács, né, que é o ministro da Educação, né, o comissário da Educação para o Povo, que é uma pessoa que também tem, que parece, quer dizer, foi uma pessoa muito importante, né, porque ele permitia essa abertura de várias experimentações, mas tem um texto aqui que indica que no final da vida também ele fechou com o realismo socialista, né, inclusive em relação, ele tem uma carta dele, né, onde ele fala para o Meyerhold, né, porque o Meyerhold é esse rapaz, cavaleiro ali, onde ele começa a criticar toda a questão da burocracia também, da possibilidade de se criar, de ter uma criatividade mais livre. E ele acaba sendo assassinado em 1940, né? Então esse debate é um debate que estava tendo na época, né? É um debate que a gente, na verdade, a gente tem até hoje. E aí, eu vou passar agora aqui umas imagens, né, justamente mostrando toda essa perspectiva das diferentes tendências artísticas, né, os palcos, as construções. Tem um livro do Norris Hampton, que é um professor, que foi professor do Boal, quando ele foi nos Estados Unidos, chamado Ensaios em Moscou, que é impressionante, que parece o John Reed do teatro. Se o John Reed escreveu os 10 dias que rebolaram o mundo, né, contando a história da Revolução, ele conta a história do teatro na Revolução. Ele vai lá em 1920, no meio daquela riqueza, tudo que está acontecendo, e ele fala que ele vê teatro todo dia tem representações teatrais, e das mais diversas, do Shakespeare, ao Meyerhold, a vanguarda da vanguarda. Então existia uma licença, né, de experimentação total. E tem um texto dele que ele chega a falar assim: eu vi o Exército Vermelho no palco e na plateia. E se em algum lugar, né, a revolução aconteceu e deu certo, foi no teatro. Então é um texto muito legal, que é um texto dele, assim, pessoal, assim, autoral mesmo, é um diário. Ele contando que ele ia nos teatros, nos mais diversos teatros.
E aqui tem umas imagens, né, do Mayakovsky, né, que inaugurou todo esse processo moral do ponto de vista da ação política, né, que existia de tudo, né, desde esse aqui, por exemplo, está falando até questões de saúde, né, quer dizer, eles usavam, porque, como eu estava falando, né, 90% da população era analfabeta. Isso aqui é um outro cenário que foi feito na época, né, quer dizer, você ainda hoje, você olha um cenário desse, não é uma coisa tão simples de entender, né? São coisas que não tem quase, né, esse processo, essa questão da experimentação. E aqui eu vou entrar agora nas fotos, que são fotos também que foram encontradas há pouco tempo, que é no interior da Rússia, não vou lembrar a cidade agora, que esses nomes russos tem problema com o nome russo, né, gente? Brincadeira, né? Tem que anotar. São espaços que foram criados, né, logo depois da Revolução. Eram clubes, era um tipo de clubes, né? Mas na verdade seriam como centros comunitários, digamos, a gente poderia dizer assim. Que eram centros comunitários para organizar a revolução, para organizar a militância local, tipo um núcleo, assim. Então aqui é tipo um jogral, onde as pessoas colocavam as notícias sobre a revolução, o que tinha acontecido, né? Aqui é uma foto de uma reunião onde é o chamado Canto Vermelho. Cada clube desse, cada centro comunitário desse, tinha um canto chamado assim, Canto Vermelho. Literalmente, eles botavam assim, Canto Vermelho. Então ali tinha as apresentações teatrais, culturais e tudo, que é a proposta deles para estar falando o tempo todo da questão da Revolução. Aqui a gente tem uma foto muito interessante. Enfim, a gente, por exemplo, né, eu trabalhei com o Boal, sentado oprimido, mas é importante a gente pensar que o Boal não inventou as técnicas todas que ele utilizava. A grande novidade do Boal é que ele conseguiu sistematizar técnicas de teatro político que já existiam há muitos anos, há mais de 100 anos. Aqui a gente tem uma técnica chamada, que eles usavam teatro-imagem, né? A questão do corpo era muito importante, né? Então, aqui, e eles juntavam a questão de esporte e cultura, eram muito próximos um do outro. Então, os dançarinos, os atores, eles tinham que ter uma necessidade física, uma exigência física muito grande, né? Afinal de contas, o instrumento do ator é o corpo, certo? Então, eles faziam o que a gente chama de teatro-imagem. Aqui uma outra, o que eles faziam? Eles faziam uma imagem como essa, né? Que não precisa nem de legenda, né? Está ali a foice, o Marcelo, o Carlinhos, está ali a foto dele, né? O que eles faziam? Eles chegavam tipo numa feira, né? Uma feira pública, chegavam organizando, né? Ali você tem o Exército Vermelho, aqui a gente não sabe, né? Mas aqui seria o Exército Vermelho, o Exército Branco, então tudo tá aqui, tá? Porque as legendas eram bem russas, né? Não dá para saber tudo, então traduzir algumas coisas, né? Mas é tudo aqui, entendeu? Tudo aqui é exatamente o Exército Vermelho pegando o branco e tal. O que eles faziam? Eles faziam essa imagem no meio de uma feira, paravam, né? Aí todo mundo olhava, né? Mas essa imagem assim, e falavam palavras de ordens. A revolução aconteceu, papapá, né? Estamos ganhando, não sei o quê. Usavam isso como forma de comunicação. Então, todo esse processo teatral também foi utilizado em muitos lugares Aqui é uma peça que eles encenaram falando sobre o imperialismo na China, né? Naquela época, a questão do Japão e tal era muito forte. Entendeu? Aqui outro teatro-imagem, né? Você vê como é que... Esse aqui são os famosos barcos, né, os agentes próprios, né, que eles usavam. Tanto o barco, esse aqui é um barco, a Estrela Vermelha, né, 1920. O que eles faziam? Eles chegavam, esse barco aí, né, você vê, ele é todo estetizado, né, pintado, ia grupo de teatro, grupo de cinema, né, o pessoal todo ia ali dentro e zarpava lá para o fim do mundo, lá para o Acre, né, e vamos levar as notícias da Revolução lá, vamos falar para esse pessoal o que está acontecendo. Aqui são os trens, né? Também todos estetizados, que era o mesmo, né? Na Rússia tinha muito trem, né? Linhas de trem, então não tinha estrada, né? Não tinha linha vermelha naquela época, não tinha Transamazônica, né? Então a ideia era o trem mesmo. Então eles iam. Essa foto aqui é uma foto rara também. Isso aqui é o Vertov, né? O Vertov que é um cineasta. Também trabalhava muito nessa construir a ideia de fazer os filmes na hora, né? Aquela coisa que no cotidiano
Esse aqui é dentro do trem, né, onde eles abriam, as pessoas entravam, então tinha sessão de cinema, às vezes fazia fora, mas dependendo como é a Rússia, né, 40 graus negativo, né, então o negócio tá complicado, né, não é igual o Brasilzinho aqui. Então esse aqui é outro trem, esse aqui é um pouco de fotos também sobre os trens. Né. Aqui, tipo o selo que eles fizeram do trem. E aqui, né, aí tem outro trecho aqui do Trotsky que eu vou ler aqui. O partido dirige o proletariado, não os processos da história. Há domínios em que dirige de forma direta e imperativa, há outros em que apenas supervisiona e ajuda. E por fim, alguns nos quais somente se orienta. Né? Se orienta. A arte não é um domínio em que se chame o partido a comandar. O partido não pode, em hipótese alguma, colocar-se na posição de um círculo literário e competir com os outros. Não pode e não deve. E aí ele continua a crítica, né? Os membros do Proletcool, né? Aí aqui não é o texto dele, não. O texto sobre esse processo dele. Os membros do Proletcool, né? Dando choque. Esqueceram de um detalhe: o processo de divisão do trabalho e a consequente estruturação da sociedade em classes que caracterizava o Estado burguês separam a arte dos outros aspectos da vida social, tornando-a autossuficiente e transformando em propriedade das classes privilegiadas. Como diagnosticou o próprio Trotsky em seu livro Literatura e Revolução, enquanto a burguesia chegou ao poder completamente equipada com a cultura de sua época, o proletariado só chega ao poder completamente equipado com a necessidade aguda de conquistar a cultura. Né? Então, a gente tem esse debate todo que está acontecendo e a gente tem em 1934, né, praticamente o fim desse processo criativo, né, onde muitas pessoas foram mortas, o próprio, né, o Meyerhold resistiu. Então tem esse debate que eu estava falando do Stanislavski Meyerhold. Na verdade, o Stanislavski Meyerhold, eles eram, né, tipo mestre e pupilo, mas mesmo o Meyerhold sendo totalmente anti-stanislavskiano no sentido teatral, ele era respeitado pelo Stanislavski, inclusive acolheu ele fez várias peças que foram um desastre, né, porque, enfim, foram um desastre em dois sentidos, tanto do ponto de vista artístico, no sentido de as pessoas não entenderem, né, nesse sentido entre aspas, quanto do ponto de vista político também, porque ele criticava a burocracia, então ele se isolava cada vez mais. Os artistas que queriam mudar de alguma forma, tipo o Stanislavski, que era uma transformação, mas não era no radicalismo dele, né, também não aceitava, né, com exceção do próprio Stanislavski. E tinha a própria crítica política, que as peças dele, as 3 últimas peças dele, são praticamente sobre, que ele dirigiu a peça do Mayakovsky, né, contra a burocracia. Então você imagina que ia fazer uma peça contra a burocracia no final dos anos 20, 30 lá já. E aí ele chega, o Stanislavski, que morre em 38, antes de Stanislavski morrer, ele chama de novo o Meyerhold, acolhe ele num estúdio dele, dá outro estúdio para ele, ó, isso aqui é para você, fazer suas experiências, pesquisas e tal. E aí ele morre em 38, e aí em 40 o Meyerhold, né, é limado. E aí depois disso a gente entra lá no regime socialista, né, aquela coisa bonita, né, assim, todo mundo forte, tomando todinho, né, dando caminho, né, essa escada aqui chama Siga o Caminho. Então, o que eu coloco, assim, para encerrar, né, que eu acho que não falei demais, é nesse sentido, o quanto é o desafio de fazer uma arte revolucionária e transformadora. Porque, muitas das vezes, a gente faz uma arte achando que ela está transformadora, mas ela está simplesmente reproduzindo a lógica da direita, conservadora. A gente está achando que está sendo super revolucionário. E isso, a própria esquerda, que eu falo, a própria esquerda, tem uma frase do cara do MST, agora não vou lembrar, que ele falou assim: muitas vezes a gente faz o trabalho de graça da direita, entendeu? Porque você faz uma peça que você está se achando super crítico, mas que cai tipo no rédito socialista. As pessoas muitas vezes, estou falando da gente, da própria esquerda, porque da direita não me interessa, né? A gente acha que chegar na rua e gritar viva a revolução e não sei o que, isso é uma arte linda, a gente bate palmas, se emociona, pô, tem identidade. Mas o quanto que aquilo está discutido ou está reproduzindo uma lógica como é feito.
Até porque tem que ver a forma que aquela peça é feita, a forma que estava feita, como é que se conduz aquilo tudo. Certo? Então é isso. Obrigado. Obrigado, João. Eu queria, só antes de convidar o pessoal para falar, divulgar algumas atividades do mandato. Tem uma que não está aqui na minha mão, mas que é amanhã. A partir das 18h30 a gente vai fazer um debate sobre os instrumentos urbanísticos da cidade. Qual é o título mesmo do debate, gente? Alguém lembra? Instrumentos urbanísticos para uma cidade democrática e popular. Isso, com a professora Raquel Ronick e outros convidados. A partir das 18h30 no Sindicato dos Engenheiros. No próximo dia 31 de outubro, a gente vai fazer uma audiência pública na Câmara Municipal sobre os usos medicinais da maconha. Dia 31 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, né, com a presença da APEP, que é Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, da Abra Cannabis, que é a Associação Brasileira para a Cannabis, com o Eduardo Faveretti, que é médico neurologista pediatra, e a Virgínia Carvalho, que é da Pharma Cannabis da UFRJ. No próximo dia 6 de novembro, nós vamos fazer na Câmara Municipal, a partir da comissão, na Câmara Municipal, atividade do mandato, a Revolução Russa 100 anos depois, nas vésperas do aniversário da Revolução. A mesa vai ser o Chico Alencar, a Liliana Maix, que é militante feminista, o Luiz Fernando Lobo, que é diretor teatral, Anne Ravella, eu sempre enrolo o sobrenome dela também, que é doutoranda em História, e o Valério Arcari, historiador. Esse é a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara. No dia 7, qual é o horário do dia 7? É 10 horas também? Não, 18h30. No dia 7, 18h30, nós vamos entregar a medalha Pedro Ernesto para o professor José Paulo Neto, né, no auditório Pedro Calmon, na Pré-Vermelha, com debatedores que agora eu não estou sem papel aqui. Quem são os José Paulo? Obrigado. Vou entregar para a galera mais fácil. Zé Paulo Neto, Ivan Pinheiro, Marilda Yamamoto, Mauriase, Milton Temer, vão compor a mesa dessa homenagem. E no dia 11 de novembro, nós vamos fazer a plenária do mandato, né, com o tema A Conjuntura das Eleições de 2018 e as Resistências ao Governo Crivella, com a presença do Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Isso vai acontecer aqui no Espaço Plínio, no dia 11 de novembro, sábado, a partir das 14 horas. Com creche, né, pessoal? Sim, com creche. Bom, então eu queria abrir a palavra, os comentários, perguntas. Para minha surpresa, a Carmen, que é escrita, depois o companheiro. Sem implicância, sempre. Até porque eu vou me lembrar. Isso é admiração, estou implicância só para poder te elogiar. Até porque eu vou lembrar de um caos aqui, que eu acabei de me lembrar, que a situação é a seguinte. É o CTO, né, que tinha um núcleo, eu estou chamando de núcleo, mas que era com o MST, que tinha o Ribamar e tinha o Anselmo. Cadê o Anselmo que estava aqui? Do Sol da Manhã, exatamente. E aí, assim, a gente estudava no IFIX, eu e o Cinco, o Soninho, a Soninho das Costas aqui. E aí, assim, no INCRA, era no Largo São Francisco. E aí tinha manifestação do MST no Largo São Francisco, porque o INCRA estava ali. E aí tem o Teatro do Oprimido, com o Sol da Manhã, para de dispersar ali o gel. E aí, assim, aí tem uma cena que é de ocupação de terra, aí tem o fazendeiro, e aí tem os trabalhadores rurais dizendo: não, mas a gente não pode ocupar terra, não sei o quê, o que a gente faz com o fazendeiro? Aí o pessoal do CETEL pergunta, né? Não, o que vocês fariam? Aí tá lá o Cinco, lá na plateia, lá no Largo São Francisco. Aí o Cinco, não, eu sei o que eu vou fazer, estudante do IFIX, movimento estudantil. Aí o Cinco vai lá para matar o fazendeiro.
fazendeiro. Essa era a intervenção do Cico na cena. E o Cico derruba o cenário, assim. Ele não só quer matar o fazendeiro, mas ele derruba o cenário. E eu acho que isso é muito interessante, porque assim, o quanto... porque assim, a gente fala de arte, a arte é legal, uma coisa bacana, né? Cria uma distinção de classe, inclusive, mas o quanto a arte ela consegue ser revolucionária se ela consegue deslocar as coisas de lugar, né? E aí eu acho que me parece, né? Assim, eu estou do campo da arte, mas assim, me parece que a arte ela consegue ser interessante nesse quanto revolucionária quando ela consegue subverter, inclusive em momentos revolucionários, a burocracia daquela revolução ainda não está colocada, né? Então, às vezes me parece que essa proximidade entre o comunismo e o anarquismo, eu sempre me lembro das malcriadas, né? Assim, essa coisa de como é que subverte o lugar entre o patrão e o empregado, entre o chefe, entre a burocracia e a militância. Então isso me parece muito rico, né? Muito importante. E como é que essa fronteira entre o que é comunista e anarquista no momento da Revolução, ela se desfaz. E aí, assim, inclusive para a militância, eu acho que talvez o mais provocador para o campo da esquerda é o quanto ela pode desarmar do que é o certo, do que é o correto, do que pode ser dito e não dito em relação à Revolução. E aí, para terminar, você falou de Cuba. Nos 40 anos de Revolução Cubana, aí eu estava no dia 31, na virada 31 para o 1º, em Santiago de Cuba. E aí parecia um teatro, né? Aí vai lá o Fidel, fala lá que o discurso, aí a gente não presta atenção na primeira hora, aí depois não presta atenção mais em nada, porque inclusive o espanhol é muito difícil. E tá, depois a gente nem sabia mais o que ele estava a gente tentando compreender o que ele falava. E aí acabou o discurso depois de não sei quanto tempo. E aí o povo sai, assim, existe uma burocracia, existe um processo já de conformidade da Revolução. Só que o povo começa a cantar Guantanameira nas ruas de Santiago. E de repente a gente ali, militante, esquerda, brasileira, ficamos chocados. Sim, porque parecia cinema, sabe? Tipo assim, vamos fazer uma cena sobre Cuba no cinema. Vamos botar o povo cantando Guantanameira, né? Assim, meio clichê, né? Bota o povo cantando Guantanameira. E aí era assim, era o soldado do exército com uma farda meio amarrotada, com o povo lá tomando rum, enfim, enlouquecido. Então, isso é muito teatral, né? Isso era, a gente ficou escandalizado, assim, porque era a realidade. Então, essa fronteira entre o teatro e a realidade, né, que pode subverter os lugares, que me parece que é muito interessante, né? E eu acho que o que a gente pode compreender 100 anos depois era tentar ser um pouco mais subversivo, fazendo alusão à cerveja. Era tentar ser um pouco mais subversivo, né? Porque muitas vezes a gente já tem o script de esquerda, a gente já sabe o que é para dizer, a gente já sabe como é para se comportar e já sabemos, inclusive, a nossa postura revolucionária. Isso é péssimo, isso é muito anti-revolucionário. Obrigado, Carmen. Eu quero só dizer o seguinte, que o assassinato lá do fazendeiro, ele na verdade era um processo de cura, porque eu tinha um trauma anterior, que a minha única participação como ator, né, utilizando o método, né, do Teatro Fórum, né, nós fizemos uma peça, culpa da Daniela Abreu, que está aqui, né, nós fizemos uma peça da OJL pelo Serviço Militar Opcional, e o meu papel era ser o opressor, né? Então eu vinha com trauma, eu precisava extravasar, né? Você deu um cenário aí. Eu pensei que a gente fazer... Pode ser. O companheiro se inscreveu ali atrás, por favor. É bom por causa da transmissão ao vivo. Vou falar, Pedro. Na realidade eu vim aqui só de bicão, estava vendo aqui se eu ia comprar café, mas aí eu ouvi assim meio, não sei de que altura, né, na sua fala, e eu só queria deixar um comentário em relação às coisas que eu ouvi do que você falou. Eu acho que um problema sério, né, da União Soviética foi essa ideia da vanguarda. Embora eu acho que a gente não pode julgar os problemas da União Soviética
depois com a cabeça que a gente tem depois de 100 anos dela ter nascido. Eu acho que se o Trotsky falou, disse essa frase, eu acho interessante essa frase, né, de que o povo não tem uma cultura que ele já possa estabelecer, como a burguesia tinha na época vamos dizer, do Renascimento. Ela já tinha uma cultura, ela já se instalou e depois na época moderna ela veio a tomar o poder político também, porque ela já estava instalada. É diferente da Revolução Socialista, que eu acho que é uma revolução muito mais radical do que até então as que houve, porque você não tem já uma prática daquilo, a não ser que seja assim, como o Marx falava, dos interstícios da sociedade. Aí você pode, em núcleos assim pequenos, você pode até tentar treinar. Eu acho que isso era uma coisa muito importante de se fazer, antes de pensar, inclusive, em qualquer candidatura, em qualquer coisa do gênero, seria criar essas práticas no âmbito possível. Então, eu acho que esse foi um problema sério da Revolução Russa. Agora, esse problema da vanguarda também acontece, ela também se expressa na arte, eu acredito, na cultura. Porque a pequena burguesia, né, que você elogiou tanto no início da Revolução Russa, realmente tinha 1000 movimentos culturais lá no início da Revolução Russa, bem interessantes todos eles, mas eram movimentos assim, muito pequeno burgueses, que no fundo queriam que o mundo, os trabalhadores, tivessem os mesmos afetos que eles tinham. Então, de certa forma, a pequena burguesia também, de certa forma, aspirou e ainda aspira muitas vezes a essa vanguarda. Então seria, no fundo, uma troca de vanguardas de um stalinista por uma pequena burguesia que quer se impor culturalmente também, né? O fato é que tinha muita gente lá, interessante tudo, mas assim, muitas vezes o povo não se enxergava naquilo. Tem um cara, me esqueço o nome agora, que fazia ele era um pintor, artista plástico, fazia várias coisas, mas ele chegou a pintar pratos, fez motivos de pratos para a indústria mesmo. Que era um gosto, vamos dizer, do ponto de vista burguês, pequeno burguês, eram de muito bom gosto os pratos. Não vendeu um. Porque aquilo não causava, não espelhava no povo o gosto do povo, né? Ao passo que o realismo socialista, que você criticou, assim, pelo menos falou de uma certa forma meio pejorativa, ele tinha, assim, o povo conseguia se enxergar um pouco naquele realismo socialista, que inclusive teve caras muito incríveis, por exemplo, Deinecker na pintura, viu outros, aí eu não sou um cara entendido, mas o Shostakovich, que era um cara genial, e outros músicos. Então, assim, eu acho que o realismo socialista tem caras muito interessantes também, né? Então, eu acho que essa discussão, assim, eu vejo ela sendo feita de uma forma muito simplista, muito fácil e muito cômoda para a pequena burguesia, né? Que também gostaria de ver a sua moral, assim como Stalin impôs a dele. De certa forma, a pequena burguesia talvez não tenha tido vamos dizer, a oportunidade de impor como Stalin acabou construindo, mas ela também tem um certo desejo de impor os seus valores e os seus afetos, etc., ao povo. Vide, por exemplo, movimentos sociais aqui no Brasil, que eu inclusive respeito muito, mas tem muitas pessoas ali, poxa, eu já vi, por exemplo, pessoal no cancioneiro do MST, músicas lá do Caetano Veloso, que é um cara super reacionário, e outros mais lá dentro. Eu faço que outras coisas, assim, músicos que realmente se dedicaram à revolução, não vi naquele cancioneiro. Então, assim, só queria relativizar um pouco as coisas. Obrigado, Daniela.
Alguém mais se inscreveu? Eu perdi. Vou falar a Daniela e depois volto para o Gel. Olha só, primeiro eu queria agradecer ao Gel, né? Eu acho que é um momento assim, importante para a gente e um momento meio raro, né? A gente que passou, inclusive aqui tem companheiros aqui, colegas da faculdade de teatro, o quanto é raro você ter uma exposição sobre o teatro e a Revolução Russa, mesmo tendo na base estrutural, né, da arte teatral, figuras tão fundamentais até os dias de hoje, né, até os tempos contemporâneos, até na formação do ator, como o Stanislavski, como é o Maya Rudin, né, como são vários figuras fundamentais. Mas o corte, todo o tempo do Stanislavski na nossa vida é um corte muito burguês, inclusive, né? E eu acho que um momento como esse é um momento precioso. Então, assim, queria primeiro agradecer muito ao Gel por essa generosidade de trazer o debate com esse corte aqui pra gente. Agora, além disso, assim, foi interessante que o colega veio aqui fazer algumas considerações. Eu acho que tem tudo um meio de caminho, né? Eu acho que o meio de caminho tem um pouco do que a Carmen fala, que assim, eu não tenho dúvidas, eu acho que isso é a única certeza desse processo que eu consigo ter, que não tem como a arte revolucionária não ser uma arte que traga à tona os questionamentos do cotidiano de forma permanente, né? Como a gente fala que a luta é permanente, um processo revolucionário ele não se finda na revolução, da mesma maneira a pesquisa sobre uma arte revolucionária, ela tem que ser de acordo, eu não tenho como falar de um proletariado se eu não compreender que proletariado eu tenho nos dias atuais, né? E que arte serve a esse proletariado dos dias atuais. Eu também não posso ter uma ingenuidade de não compreender achar que a arte do proletariado é a arte que o proletariado vai aclamar. Porque o proletariado hoje aclama também a arte da burguesia. A quantidade de lixões produzidos por um processo capitalista, comercial, empurrado goela abaixo e feito exatamente para a classe proletária aclamar é grandioso, vai das novelas aos estilos musicais, etc. Então eu não posso achar que é isso que vai pautar a aclamação do proletariado. Agora eu concordo também com o colega e acho que o Gel em um momento negou que existe uma arte, existe uma vitalidade para essa classe trabalhadora que é pouco trabalhada, né? E que o tempo todo, não é à toa que a Unirio, que é a referência de escola de teatro no Rio de Janeiro, não aceitava ter na sua disciplina teatro do oprimido. Não é à toa, né? Não é à toa que a gente teve uma luta grande para poder levar o Boal para fazer um debate dentro da faculdade. Isso não é à toa, né? Depois, até quando o Boal conseguiu estar mais situado no Brasil e tal, porque a galera esqueceu de reconhecer o que era o Boal internacionalmente, né? Aí até um ou outro professor abraçou um pouco o Boal e tal. Mas a gente, enquanto estudante, sabe que não foi fácil levar o Boal para dentro daquela faculdade. Então, assim, hoje como professora de teatro na rede, uma experiência que eu tenho desenvolvido nesses 11 anos é buscar essa percepção de que linguagem teatral, e aí eu vou desde Boal, ele sistematizou esses exercícios, a Brecht, a Maya Rudin, eu vou buscar que tipo de teatro eu vou instigar para que essa classe trabalhadora, que são os meus alunos, que é o alunado do Estado, do município, se tornará vital para a sua expressão artística. Porque a maioria dos profissionais, infelizmente ainda, se pautam muito mais numa arte burguesa e entram para dentro das redes estaduais e municipais e não conseguem fazer um desenvolvimento estético real com esses alunos. A grande reclamação, inclusive, da maioria dos colegas é isso: eu não consigo realizar um processo estético, não tem condições. E eu fui surpreendida em alguns momentos, não digo que são todos, mas em alguns momentos, na construção de um processo estético, e geralmente, quando ele acontecia, é quando eu buscava uma arte questionadora. É quando eu consigo fazer uma arte que eu coloco a narrativa na voz e no corpo desse menino, dessa menina, frutos e filhos da classe trabalhadora.
né? E isso eu devo muito ao Boal, isso eu devo muito ao Teatro Oprimido, ao Brecht, né? Agora, eu não tenho dúvida e achei muito interessante, e aí eu queria colocar isso em questão aqui, quando você fala dessa arte humanizada, essa arte que é a superação de classes, né? Eu acredito que no mundo que a gente passe do processo evolucionário e avance, a gente alcance e tente pelo menos buscar uma arte que seja a superação das classes, né? Mas hoje a gente vive, né, um capitalismo acirrado, né, principalmente, né, no país que a gente vive, que nem viveu a social-democracia. Como, né, qual o caminho, qual o percurso, né, para a gente estar buscando essa arte que represente a classe trabalhadora atual, né? Como que a gente busca essa pesquisa para esse momento, né? Vou deixar essa... Obrigado, Dani. Vou devolver a palavra para o Gel e depois que ele terminar a gente avalia se a gente faz outro bloco ou não, dependendo do horário, do Fla-Flu, etc. Então, tentar passar aqui por um pouco de tudo aqui, dessa, né, que a Carmen colocou, né, que eu acho que é muito interessante, porque tem coisas que eu acabei não falando, né, porque tanta coisa que tem que falar. Por exemplo, o caso do Meyerhold mesmo, esse momento é o momento que está acontecendo muito esse debate sobre arte e vida. Né? O que é arte, o que é vida, o que é da vida, o que é da arte, né? Como é que isso faz o Vertov, né? Tem aquele filme dele, Cinema Olho, Cine Olho, né? Que você vê hoje, você, legal. Mas na época que ele filmou a cidade, filmou as ruas, filmou o cotidiano, o cara entrando no ônibus, papapá, né? Isso que na época era uma revolução isso, né? O Meyerhold, a ideia dele era tão grande de teatralizar a vida que era quase, entre aspas, a reprodução de situações que aconteceram. Por exemplo, ele fez uma peça gigante, que é a tomada do Palácio de Inverno. Lá no palácio, com 20 mil pessoas, não sei o que, a galera. Então, assim, a ideia de teatralizar a vida e trazer, né, a vida para a arte aqui. Opa, beleza. Então, esse debate está acontecendo direto. Quanto é que você... está teatralizando o que acontece na sua vida ou não? Como é que você se apropria disso? E isso tem tudo a ver com o debate que a gente faz, né? Um pouco nos anos 60 que a gente fez isso também, né? Acho que o que você estava falando, que eu entendi um pouco, que esse debate, mesmo dentro da própria esquerda, isso acontece. E quando você também... Porque aí você tem aqueles dilemas, né? O teatralizar a vida, mas também essa coisa... lembrei. Essa questão do anarquismo, né? Como muitas vezes... a liberdade artística pode beirar esse anarquismo no sentido de que tudo pode, tudo vale, eu sou artista, né? Quer dizer, esse debate ele aconteceu muito, acho que a gente pode representar, é muito claro isso quando a gente vê, por exemplo, o debate entre o Arena e o Oficina, né? O que foi o debate do Arena, né? Não vou falar aqui, né, que é uma outra palestra, mas é um pouco isso, né? O Oficina estava investindo nessa ideia de criticar a própria plateia, né, da liberdade pura e simples. Eu vou tirar minha roupa aqui, né, que ainda acontece até hoje, que eu acho que, enfim, eu acho que o José Celso, o cara é um puta diretor, mas eu acho que está um pouco parado nisso, porque tirar a roupa tu não tira, entendeu? Você vai dizer, cara, o que tem de revolucionário nisso? Para você ter uma ideia, quando teve as experiências artísticas eram tantas na Revolução, que existiam performance de nu dentro do transporte público. As pessoas entravam nu no transporte público. Entendeu? Quer dizer, isso já está falando em 1917, isso. E na Rússia E na Rússia, mas frio da porra lá. Mas assim, aqui o MBL é lá na porrada disso aqui. Então, para você ver, né, o que é ser radical nesse momento, né? Você tirar a roupa em 1960, entrar no mesmo ônibus, entendeu? Assim, hoje em dia você vê isso aí, né? Acontece. Tá, tudo lá, mas o que é transformador isso? Então, esse debate, né, acho que ele simboliza muito isso. O Arena, né, que tinha uma lógica, digamos, marxista tradicional, né, com seus defeitos também, né, tem um período histórico, tudo. E tinha uma Oficina que é essa, né, que tinha uma tendência mais anarquista lá do Living Theatre, né, estadunidense, que tinha essa lógica, né, que a gente vê até hoje um pouco. Então acho que um pouco isso. A questão da vanguarda, eu concordo bastante com o que você está falando dessa questão da vanguarda. Eu acho que é um tema muito delicado a questão da vanguarda. Eu acho que a gente tem que falar do período histórico. A gente tinha uma situação que, do ponto de vista político,
né, esse debate que o Lenin estava falando, da questão da revolução, da vanguarda, né, a gente tinha uma situação onde, como a gente falou, 90% analfabeto, mobilização, você não tinha uma classe operária. Então, como é que é a necessidade dessa vanguarda do partido ou não, né? E que muitas vezes você pode pegar isso aí e colar na questão artística. Ah, deu certo, né? Entre aspas, assim, né? Ali, então vamos reproduzir isso. Eu acho que essa questão é importante a gente estar debatendo, sim. O que é uma vanguarda? Né? Eu também não gosto dessa palavra, particularmente. Eu acho que a gente tem que ver, para mim, como é que se dá esse processo, como é que dá esse trabalho artístico. Porque para mim também o problema não é só o realismo socialista em si. O problema é você só ter o realismo socialista. Essa é a questão. Então foi imposta uma questão, você pode ter pessoas que trabalham nessa linha, digamos, realismo socialista, que para mim até se aproxima muito. Né? Você vê quadros tem um filme muito interessante chamado Arquitetura da Destruição, né? Que é um filme sobre a implementação do nazismo na Alemanha e pela perspectiva estética. E mostra como o projeto do Hitler era um projeto estético, político, claro, mas estético também, né? O ariano, olho azul, isso é uma proposta estética. Clássico. Entendeu? E você vai ver os quadros que ele gostava, né? Porque o Hitler foi, não sei se vocês sabem, ele foi negado 3 vezes para entrar na Academia de Artes da Áustria, né? O pessoal até falou assim, pô, que merda, antes de ter deixado ele entrar, senão ele tão frustrado, não tinha feito aquela merda toda, né? O Brecht chamava ele de pintor de parede. Então você vai ver nesse filme muito interessante que mostra como é que o Hitler, né, junto com o Goebbels e tudo, construiu esse processo do ponto de vista estético também. Então tem toda aquela história da arte degenerada, né, da exposição. Então, e os quadros que ele tem é o quadro quase desse aí, do realismo socialista. Você vai ver os quadros, ou são paisagens lindas das montanhas geladas da Alemanha, ou o soldado alemão lá e tal. Então, para mim, a questão, por exemplo, eu não gosto do Gerald Thomas. Mas para mim não é assim, vou proibir o Gerald Thomas de fazer as peças dele, ele vai fazer as peças dele, entendeu? Né? Até quem consegue a grana lá, então, enfim. Né? Mas a questão é assim, então a gente só pode ter um tipo de arte, de modelo, que é o realismo socialista, para mim essa é a questão. E não só impor um tipo só, como quem faz diferença é morto, né? Quer dizer, é pior ainda a questão. Então acho que isso é um ponto importante. Né, tem um autor, que é o John Garsner, que é o cara um dos mestres do Bohr, que ele não era um marxista, mas era um liberal de esquerda nos Estados Unidos, nos anos 50, que, né, mais avançado até do que o PT, digamos assim, né, ainda mais naquele período, porque a gente tem que pensar que no período dos anos 50 estava rolando o macartismo. Então era um cara que tinha uma relação com vários autores marxistas, né, inclusive o braço direito do Psicato, lá na New School. E ele tinha uma frase, para mim, um resumo bem legal do realismo socialista. O realismo socialista é uma criança que ama um trator. Entendeu? Essa frase meio como resume, assim, né? Você vê aqueles quadros, então é a questão da técnica, a questão de tudo isso, como ser colocado isso, como se caindo do paraquedas naquela realidade. Mas para mim, o principal é isso, é a proibição de outras possibilidades, outras... Né, tem esse debate, às vezes, por exemplo, o pessoal fala assim, o funk é um problema, por exemplo. Para mim o problema não é o funk, o problema é as pessoas só ouvirem funk. Eu acho que eu ouvi tudo, entendeu? Ouvi todas, né, música clássica, funk, samba, maracatu, forró, fogode, rock and roll, enfim, o caramba 4. Né? E a partir desse arsenal dessas possibilidades artísticas, você vai definir você vai criar o seu. Stanislavski, né? Eu vou ler aqui, enfim, aquelas coisas, várias coisas que eu não consegui ler. Eu vou ler aqui o que eu estava falando o manifesto de fundação do Teatro de Arte de Moscou, 1898. A criação de um novo tipo de teatro ao alcance do público democrático que desejasse tomar consciência dos problemas de seu país e de seu povo. Em segundo lugar, a formação de um repertório sério, que abrisse a possibilidade de reflexão sobre os problemas mais atuais e profundos da realidade russa e sobre o lugar do ser humano na história e no mundo. Quer dizer, isso é século XIX. Né? A gente pode criticar o que é repertório sério, pode até ter críticas aqui, mas isso aqui, para mim, é avançadíssimo, ainda hoje isso aqui. Né? Aí tem um lado meio, né, vai continuar aqui, um lado meio assim, de iluminar, né, essa coisa também da arte levar para o povo. Né?
Não se esqueçam que nosso objetivo é iluminar a vida escura da classe pobre, brindá-la com momentos felizes e estéticos entre a escuridão e a cerca, e a escuridão que a cerca, desculpa. Nosso objetivo é criar o primeiro teatro nacional, racional, moral e acessível a todos. E é esse o objetivo elevado que dedicaremos nossas vidas. Quer dizer, aqui também tem uma escorregada, né? Essa ideia de levar arte ao povo, mas isso aqui ainda acontece até hoje. Muita gente da esquerda acha que na favela não tem arte, temos que ensinar o povo. Todo aquele debate dos anos 60, do CPC, tudo ainda acontece hoje. Quantas a gente não vê isso acontecendo? Então, para a gente ver quem era o Stanislavski, né? E continua aqui, tem vários trechos aqui, não vou ler tudo. Mas pensar nisso, mas a gente está num sistema capitalista, então tudo vira mercadoria, né? Então o Stanislavski foi, em 23, 24, vai fazer uma excursão pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Explode nos Estados Unidos, né? Então é incorporado nos Estados Unidos, principalmente pelo Lee Strasberg, que foi um cara que foi um dos professores do Boal, cria o Actor Studio, né? Que é aquele estúdio que é um centro de teatro, de escola de teatro, que praticamente todos os grandes atores de Hollywood vão fazer. Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe, né? Toda, né? Da velha guarda, né? A gente está falando dos anos 40, 50, 60, né? Elia Kazan fazia parte também, né? Que depois vai trair a galera, vai entregar lá. Enfim, e o Lee Strasberg, a gente tem que lembrar o seguinte: o Lee Strasberg, que é um cara também que é pouco conhecido no Brasil, que é um cara que leva um pouco Stanislavski para os Estados Unidos, ele é um cara que fazia parte de um grupo de teatro, de grupo Pietra, né? O grupo de teatro de grupo, né? Se for uma livre tradução. Eram uns grupos de teatro político que tinha nos Estados Unidos nos anos 30, que fazia o teatro jornal, né? Que eu também esqueci de falar aqui, né? O teatro jornal na Rússia, eles já faziam isso no período revolucionário. Naqueles trens, naqueles barcos. Então, esse grupo do Strasberg, que é o grupo Pietra, fazia teatro jornal para discutir a questão da moradia nos Estados Unidos, né? Que a moradia, eles tinham uma peça chamada um terço sem casa, uma coisa assim. Tinha uma outra peça que eles levavam que isso pode acontecer aqui, que é uma peça sobre o nazismo nos Estados Unidos. Será que isso pode? Porque ele está naquele período ali, né? Que o Hitler está subindo o poder, então eles fazem uma peça, né? Ele faz uma peça chamada Taxi Driver, né? Taxi Driver. No Taxi Driver é o filme, né? Desculpa, eu fico confuso. Waiting for Less, Esperando a Esquerda, porque é uma peça sobre a greve de taxistas, por isso que eu sempre confundo esse Taxi Driver. É a primeira peça, é tipo o Black Tie deles, o Black Tie. Isso foi feito nos anos 40, que é uma peça sobre a greve, uma greve de taxistas nos Estados Unidos, em Nova York. Né? Então já tem participação, eles entram, saem do meio do palco. Então é esse cara que implementa os Stanislavski e que se relaciona inclusive com o Brecht. Quando o Brecht vai para os Estados Unidos, eles ficam amigos, ele vai ver o trabalho dele, trocam cartas, né? Reconhece o trabalho dele. Só que essa coisa, né? O Stanislavski vai para Hollywood, vira a mercadoria, e aí as escolas de teatro, né, esvaziam. É o que está acontecendo um pouco com o Boal, né? O teatro, por que o teatro político acontece em muitos lugares? Você tira o elemento político, né? E aí tive um tempo atrás, eu tive lá na USP, lá, só de agronomia, que é no interior da USP lá. Exalc. Não faço assim porque eu quis Piracicaba, eu vou Piracicaba. Exalc, aí ligam pra gente e falam assim: a gente queria que você viesse aqui dar aula de teatro político, porque tem o pessoal do MST está aqui fazendo, o que aconteceu? Depois eu cheguei lá, o professor estava explicando, a gente estava fazendo exercícios de teatro, e aí o pessoal estava fazendo o professor do MST, crente assim, vamos fazer uma formação de teatro, o pessoal não sabe nada de teatro aqui. Era o pessoal que era ligado à Brigada Patati da Saré, que a gente já tinha trabalhado, né? Que a gente trabalhou anos, enfim, a gente já perdeu o controle, graças a Deus, está aí no mundo, né? Fazendo. E os garotos já sabiam do teatro político. Aí eles começaram a fazer o mesmo exercício, só que questionando, porque eles estavam fazendo exercício de forma esvaziada, sem o debate político. Porque você pode fazer qualquer exercício do Boal, né? Você pode pegar e fazer aí, mas sem debate. Pode fazer no Universal, pode fazer onde você quiser, entendeu? Né? Ué. É uma forma, até ideologia, não é isso? Você vai dizer como é que você vai usar. Você pode usar um médico que você vai matar ou para salvar. Então, é um pouco isso. Os caras estavam lá, a gente foi lá para eles entenderem, né? A pessoa do MST começou a dar aula para eles, entendeu? Virou a parada, né? Então, acho que é muito isso. Depende de como é que a gente utiliza a técnica, né? Os médicos, né, usavam na tortura para ver se o cara estava vivo. Não pode dar mais. Depende de como é que você usa. E aí entra essa questão que você estava falando
da arte da burguesia, né, da arte burguesa, que é o que acontece quando a gente vai numa comunidade. O que acontece normalmente, né, geralmente, né, sempre, claro, mas se eu começo a fazer as improvisações, as primeiras improvisações que surgem é a improvisação da novela. Vamos fazer um café da manhã aqui com 5 sucos na mão, aquela realidade assim de outro, né, que não faz parte da realidade deles. Aí eu vou chegar e falar assim, não, isso está errado. Não, a questão é como é que você dialoga com isso, né? Como é que você reconstrói isso, né? Como é que você mostra para eles que não é que eles não possam ter acesso àquilo, mas assim, o que isso está questionando em relação à realidade que eles vivem, né? Como é que eles podem virar isso de uma forma a mostrar? Porque também eles têm a vergonha deles, não, o nosso é feio, né? Por que é feio? Porque eles são ensinados a vida inteira que aquilo que eles têm é feio. Claro que tem coisas que são feias mesmo, né? O cara não tem saneamento básico, o cara não tem isso, não sei o quê. Mas a pessoa em si é feia, é quase a lógica da arte degenerada, né? Se você é negro, você é feio, se você não é assim, se você não é, entendeu? Então, como é que a gente reconstrói isso? Então, acho que isso é muito... E aí entra também nessa questão da arte humanizada que você falou, que eu também concordo. Porque senão, que eu estou entendendo que o Trotsky está falando aqui no momento pós-revolução, né? A revolução já aconteceu. Então agora o que a gente... Porque também você não cai naquele papo, igual o pessoal fala, não tem racismo, todos somos humanos. Né? Não é negro, né? Somos todos humanos. Não, cacete, né? Então, claro que ele está falando de um... Estou entendendo que ele está falando, claro que também pode ser criticado, enfim. Ele está falando de um outro momento. Então já no momento de transição, já superamos de alguma maneira... né, uma etapa aí, né, que a gente sabe que é longa. Acho que é isso. E aí, pessoal, a gente faz mais uma rodada, como é que tá a tua horário? Tô bem, eu já não vou mais no jogo mesmo. Alguém quer fazer comentários, perguntas, réplicas, tréplicas? Max? O pai vai falar. Boa noite. Eu também sou professor de teatro, trabalho em Belfor Roxo, com aluno, conheço a Daniela lá daquela época. Não, só fazer um comentário assim. Eu era cabeludo, eu dou aula há mais ou menos 15 anos. E eu fui percebendo, ao longo dos anos dando aula, que a gente... de teatro. Mas na verdade, esse é o primeiro ponto. Eu passei a perceber que falar de teatro só não é suficiente. Os alunos são diversos. E sempre falar da arte contextualizando. A arte onde... E isso foi pela minha experiência como aluno da Unirio. Eu me via muitas vezes entediado, estudando Grotowski na universidade, que os movimentos... Era isso. E eu não sabia... para que eu estava fazendo aquele movimento? E eu me senti até um pouco ludibriado, vamos dizer assim, quando fora dali eu fui ver que aquilo tinha um contexto, aconteceu num lugar, não surgiu do nada. Na verdade, a arte está sempre dialogando com a sociedade. E aí, trazendo isso para a realidade do professor, eu acho fundamental a gente... Eu trabalho com os alunos, eu abri mão de falar só de teatro, o teatro é o que norteia, mas a gente fala de toda a arte que existia, eu trabalho por períodos artísticos, e trazer também referências de hoje, aquilo que a gente discute, vamos falar do Renascimento. Aí falei de Renascimento, mostrei o que era a sociedade. Eu acho impossível falar de Renascimento sem você falar o que era a sociedade renascentista, o que acontecia, comparar com os iguais, vamos dizer assim, quem é a realidade deles ali de Belfor Roxo, quem vivia no Renascimento que tinha uma realidade hipoteticamente parecida. Então isso desperta inclusive interesse deles de estudar, eles próprios começam a falar, então isso aqui parece com isso. Em relação ao teatro especificamente, o que eu vejo assim, do Boal, do Brecht, eu trabalhei um tempo aqui com o Luiz Fernando Lobo também, trabalhei com o Latão em São Paulo, que é totalmente diferente, a abordagem que eles fazem do teatro é totalmente, outra estética que surge, mas o que eu sempre vi bem claro de todos eles é o seguinte, o que o Brecht falava muito, né? Primeiro, dominar as convenções teatrais. Você não tem como trabalhar com elas se você não domina. Se você não conhece, não sabe o que você está lidando, você não tem como aplicar. E
Outra coisa é você conseguir, através do teatro, mostrar para as pessoas coisas que estão ali na frente dela, mas que ela está tão habituada com aquilo já está tão... Desde que ela nasceu, falando especificamente dos meus alunos, eu tenho muitos alunos que nasceram na beira do rio, na vala podre. Isso para ele é normal. Como que eu posso usar a arte? Eu acho que a arte é o maior instrumento que a gente tem para fazer isso. De que maneira eu posso usar a arte para mostrar para ele que não é normal viver na beira do rio podre? E aí, isso é mais complexo ainda, porque a gente falou de novela, né, quando você começa a fazer o teatro ali, eles vão, porque é o que eles estão acostumados a ver. A forma que eu vou usar o teatro aqui é diferente da que eu vou usar em outro lugar, em outra cidade, em outro país, porque a forma de ver que o cara tem também é importante. É bem importante você observar como ele enxerga, para você poder criar uma comunicação real com ele, que é outra coisa que eu percebo também, quem se aprofunda muito no estudo do teatro, e eu acho que isso é uma das razões de a gente ter espetáculos chatérrimos, que o cara entra naquela loucura ali, mas ele esquece para quem ele está falando, ele não sabe com quem ele está conversando, ele começa a falar com ele mesmo. E aí você vai ver aquela peça e não entende nada, porque ele se aprofundou tanto, mas esqueceu de observar quem são os espectadores dele. Mas era só para tentar dar uma... Porque essa questão me angustia muito também, assim, em sala de aula a gente pensa sempre nisso, e eu percebo que é uma característica, principalmente de países como o nosso, que tem uma desigualdade muito grande, o reforçar que arte é só entretenimento. E aí isso é tratado assim na escola com os colegas, professores. Faz um muralzinho aqui para ficar bonitinho o tempo todo. E a arte, né, a geografia, a história é fundamental. São matérias que são as primeiras que eles querem arrancar do currículo, porque eles sabem que é um caminho mais rápido, mais profundo de você abrir os olhos das pessoas, fazer as pessoas enxergar a realidade que está em torno delas. Porque trabalha os teus sentidos, apura todos os teus sentidos. É só para dar uma contribuição mesmo. Alguém mais quer fazer comentário? Eu queria só compartilhar uma questão. Acho que a gente pode... Não precisa debater isso hoje não, pode ser outro dia. O Marx estava falando, eu estava pensando nessa questão do teatro para as crianças, né? Como fazer um teatro crítico, um teatro que promove o debate para crianças. Aí eu lembrei na hora, né, dos saltimbancos, né, do Chico Buarque, né, como é que aquele texto é extremamente revolucionário, né, chamou produto, expulso o barão. Passou na censura. E depois os Trapalhões, né, fizeram o filme também, que misturam, acho que com o circo do Chaplin, né, misturam os saltimbancos com o circo do Chaplin, acho um filme fantástico também. E lembrei que, quando eu era bem pequeno, eu vi uma peça de teatro, olha só o enredo. Era o seguinte, os super amigos sequestraram o Pica-Pau Amarelo porque estavam perdendo a audiência para o Pica-Pau Amarelo. Eles sequestraram o Pica-Pau Amarelo. E o desfecho da peça era a criançada, eu entre eles, né? Perseguindo os super amigos, enfrentando os super amigos e libertando o Pica-Pau Amarelo. Né? Acho que também era uma maneira, foi bem interessante, né? Da resistência a essa cultura de massas imperialista e tal que a gente tem. Mas eu só lembrei disso enquanto o Marcos estava falando, quis dividir com vocês, que eu guardei esse enredo pro resto da vida, né? Eu tinha menos de 6 anos quando eu vi essa peça e eu nunca mais esqueci da nossa luta para libertar o Pica-Pau Amarelo. Mais alguém? Então, é interessante... Desculpa, o seu nome? Max. Então, o que o Max está falando, eu fico pensando assim, né, esse buraco, né, essa diferença, né, quando você vai falar para que é o que acontece com a gente também, né, você vai falar sobre teatro, as pessoas têm a novela, né, a grande maioria, estou falando assim, das favelas, né, os trabalhadores em geral. E como essa informação é muito pouca, né, então eu fico pensando um pouco nessa situação, um pouco da Rússia lá. Essa proposta da invenção do poder de culto, né? Você vai querer passar uma coisa, mas que as pessoas não tiveram nem acesso, nem
nem comer arroz com feijão, tipo assim, já quer uma outra coisa. Como é que é esse processo, né? Como é que a gente tem que se virar mesmo? Então, eu acho que isso é um desafio, na verdade. E eu acho que para cada situação você vai ter de como implementar isso. Eu acho que atender ouvindo, né, a realidade deles próprios, isso é fundamental, né? Onde eles vivem, como é que eles estão, o que eles fazem, né? E tudo isso nesse processo e construir junto com eles, e não impor, né? Mas não é questão de impor, também você entende hipocrisia, né? Porque também você tem aquela coisa que você vai, assim, tudo que o cara fizer é bom, mas você tem que ter capacidade de criticar também, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a questão da redução da moralidade penal, grande pessoa, muito mais gente da favela é a favor da redução da moralidade penal, né? Então, se você vai fazer, não vão fazer a peça que vocês quiserem, livre. Então, você também tem que ter nesse diálogo permanente. Eu lembro uma vez que a gente fez uma peça no Degaze, né? Nesse sentido do teatro oprimido, a pessoa constrói o que ela quer fazer e tal, da realidade. Aí a gente estava lá no Degaze, aí o garoto falou assim, eu quero fazer, né, aquela dificuldade primeiro para envolver os garotos, né? O garoto do Degaze já super, né, desconfiado, tá se levantar, já fazer os exercícios aí. Aí ele falou assim, eu quero fazer, eu posso fazer o que eu quiser? Pode fazer o que você quer. O que você quer fazer? Aí eu falei assim, eu quero fazer uma peça onde eu vou matar o juiz. Aí eu falei assim, beleza, vamos fazer a peça. Aí fizemos a peça toda, pá, não sei o que, saindo, chega no final, ela assim, pá, aí matava o juiz lá no produção. Aí eu falei assim, beleza, acabou a peça. Aí chegamos para ele e perguntamos, e aí, agora, o que vai acontecer? Aí eu falei assim, porra, cara, eu vou ter que voltar pra cá e vou apanhar muito, né? Vou apanhar mais do que eu já apanho. Se bobear, nem chego vivo aqui. Aí eu falei assim, é isso que você quer? Aí eu falei assim, não. Ah, então vou fazer outra peça, vou fazer outra coisa. Quer dizer, mas uma coisa é ele aprender a partir do processo do que ele fez. Outra coisa é chegar e falar assim, não pode matar o juiz é bonzinho, né? Você não pode, é ilegal, é contra, enfim, né? Então, como é que se faz esse processo? Não é uma coisa simples, né? Eu queria voltar aqui, às vezes eu olhando para cá, porque na verdade eu estou lendo essa questão do Stanislau, vou falar de novo aqui, vou falar um texto rápido aqui. Depois da Revolução, porque a Revolução teve várias etapas, né? Em fevereiro, aí, no dia 3 de fevereiro de 17, ou seja, 10 dias antes da Revolução, aconteceu uma assembleia de grupos de atores de Moscou para o exército russo e as vítimas da guerra. Nesse dia, reunidos no foyer do Teatro de Arte de Moscou, né, aprovou-se a transformação da sociedade no Sindicato de Atores de Moscou, para cuja direção Stanislavski entrou imediatamente após a Revolução de Fevereiro. O discurso proferido por Stanislavski nesse encontro mostra qual era o seu estado de humor nos dias em que antecedia a Revolução. Segundo o correspondente do jornal Belarus, né, russo, Stanislavski, ao delinear a perspectiva do sindicato, pediu licença para, o jornalista falou, pediu licença para sonhar com o futuro e que sonhou como um delirante talentoso, que acredita em suas próprias forças criadoras. No discurso, a proposta de Stanislavski é clara, que o sindicato recolha 20% de cada evento beneficente, onde trabalham atores. Não devemos nos esquecer ainda que esse número já inclui os 10% de economia para os gastos com o próprio evento. Com 600 beneficentes que acontecem em Moscou a cada ano e que rendem cerca de 2 milhões de rublos, a soma anual que irá para o sindicato será igual a 400 mil rublos. Uma parte dessa quantia, em forma de cachê, deverá ser paga aos participantes do evento e a outra deverá servir como fundo de pensão para os atores aposentados, né? Então, e vou ler aqui rapidinho também esse trecho que eu falei do dia que eles, no dia da Revolução mesmo, né, do 25 de outubro, né, 27 e 25 de outubro. Em sua autobiografia Minha Arte, Minha Vida. Naquela noite, as tropas cercavam já o Kremlin. Realizavam seus preparativos secretos e massas silenciosas moviam-se para lá e para cá. Em outros lugares, ao contrário, as ruas estavam completamente vazias. A iluminação pública havia sido desligada e os postos policiais estavam desertos. No teatro, enquanto isso, reunia-se uma multidão de quase 1000 pessoas para assistir ao Jardim das Cerejeiras, onde mostrava-se a vida das pessoas contra as quais preparava-se a insurreição. A sala, dessa vez, repleta exclusivamente de um público muito simples, zunia de excitação.
O humor de ambos os lados da ribalta era alarmante. Nós, atores, maquiadores, a esperar o início do espetáculo, estávamos todos em pé atrás do pano e escutávamos a atmosfera condensada que vinha da plateia. Um fala para o outro, né? Hoje não terminaremos esse espetáculo. Vão nos expulsar do palco. Quando o pano se moveu, nossos corações bateram quase certos daquele excesso possível. Mas o espetáculo terminou com uma forte ovação e o público saiu do teatro em silêncio. E quem sabe houvesse ali pessoas que se preparavam para o combate por uma nova vida. Logo começou o tiroteio, do qual, com muita dificuldade, tivemos de escapar para chegar em nossas casas depois da peça. Né? Quer dizer, fantástico, né? Desculpa, eu fico emocionado assim. Então, para vocês verem, né? Esse é o Stanislavski. Entendeu? Então, o que você transforma, ele como você transforma, vai depender da forma como você utiliza, né? Tem conceitos deles que você usa até hoje que são super revolucionários, né? Que são usados nas mais diversas formas. Tá? Acho que não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar. Queria agradecer muito aqui o 5, né? Segunda vez que eu venho, na outra foi lá naquele outro ainda, no antigo, né? Estamos à disposição aí, o que vier, tamo junto. Obrigadão. Obrigado, Gel. Então vamos encerrar o debate, né? E até a próxima.